Vamos começar agora o nosso terceiro módulo dessa aula 1 de Direitos Humanos, que é um tema que em todos os editais é impressionante como esse tema entra em todos os editais. Por isso que eu preparei um módulo inteiro desse tema, que são as famosas gerações de direitos humanos. As tais gerações de direitos humanos. É um tema que tem caído em todas as provas, em todos os concursos, e esse tema é batido e rebatido. Eu sei que você já deve ter uma boa base sobre ele, mas o que abunda não prejudica. Vamos novamente, não tem como dar um curso de direitos humanos sem tratar desse tema das gerações de direitos humanos. No fundo, quando René Cassin foi convidado para redigir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1945, quando se fez a Carta da ONU, se disse que é um princípio do direito internacional a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Em vários artigos, principalmente no artigo 55, letra C. E quando René Cassin foi convidado, então, para redigir um texto que colmatasse a lacuna interpretativa do que viriam a ser aqueles tais direitos humanos ou liberdades fundamentais para todos, que a Carta da ONU tanto se refere, ele o fez pensando nos dogmas da Revolução Francesa. E ele o fez pensando na liberté, liberdade, égalité, igualdade, fraternité, fraternidade. Quando a Carta da ONU foi redigida, quando ela foi proclamada em 1945, ela disse em vários dispositivos que a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos era um princípio de todas as Nações Unidas, dessas nações do mundo. Só que ela não disse o que significam direitos humanos e liberdades fundamentais. Ela não falou quais são esses direitos humanos e liberdades fundamentais para todos. Ela deixou para um segundo documento vir dizer isso. E rapidamente, sob a batuta e sob a caneta desse professor francês René Cassin, tanto é que em 10 de dezembro de 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em Paris, numa reunião extraordinária da Assembleia Geral da ONU, colocou-se então ali nesse documento que viria então colmatar essa lacuna, fechar essa lacuna jurídica, pelo menos a ideia de que haveriam certas gerações de direitos. Colocou-se ali, plantou-se ali, a ideia de que os direitos seriam sucessíveis em gerações e que uma geração ultrapassaria a outra. Apesar de essa terceira não estar expressa na Declaração Universal, nós vamos ter uma aula, um módulo só sobre a Declaração Universal, e lá nós vamos comentar esse tema com profundidade. Aqui só para entender que apesar de esse tema não estar expresso numa terceira parte inexistente da Declaração Universal, ela só prevê duas, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, primeira e segunda geração, como querem, já deu a ideia ali, já se plantou a ideia ali, de que os direitos humanos seriam sucessíveis em gerações. Então, começou-se a estudar as tais das gerações dos direitos humanos, que René Cassin
para vangloriar o seu país. A verdade é essa. Para vangloriar a França, colocou expresso nos documentos que ele havia redigido que haviam então essas gerações de direitos humanos, que é então uma inspiração da Revolução Francesa. Não há dúvida que René Cassin se inspirou no lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, para criar essa história de geração de direitos, que daqui a pouco eu já vou adiantar que ela é historicamente incorreta, e nós vamos ver por quê, e juridicamente infundada. Não tem fundamento jurídico essa história de geração de direitos e que todo constitucionalismo contemporâneo colocou. Então, a primeira coisa a entender é, pegou-se os dogmas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E em cima de cada um desses pilares, encaixou-se os direitos tidos como próprios direitos de liberdade, lato sensu, direitos de igualdade, lato sensu, direitos de fraternidade, lato sensu, que, estrito sensu, seriam os direitos civis e políticos, igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais, fraternidade, direitos de grupos ou de coletividades. Há quem coloque, como Paulo Bonavides no Brasil, a quarta geração, fraternidade, quinta esperança, deve ser a última que morre, né? Então seria liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade e esperança. Daqui a pouco não termina mais geração. O certo é que no plano do direito internacional, gente, isso não é bem assim. Eu sei que você aprendeu, eu também aprendi, Bobbio também fala disso, sempre no plano, porém, do direito interno. No plano do direito internacional, há inúmeras críticas que nós vamos ver a esse sistema geracional de proteção dos direitos humanos. Mas entendamos, porém, o que são essas gerações. Bom, no primeiro plano, então, nós temos então que esse nome geração é um nome que tem vindo. E tem dado a ideia de que uma geração sucede a outra. Mais modernamente, é importante você anotar, e você já deve ter visto, pensou-se em trocar a expressão geração de direitos pela expressão dimensão de direitos. Olha, seria mais ou menos assim, explicando. Um direito não sucede o outro e não apaga o outro anterior. Não é uma sucessão, mas eles se dimensionam, eles estão todos na mesma dimensão e você vai colhendo o que você quer dessa dimensão. Diferente da geração, que é um na frente do outro, assim, um sucede o outro, na dimensão estão todos juntos. Queira falar em geração, queira falar em dimensão, o direito internacional dos direitos humanos não aceita muito, tanto uma quanto outra. Então você tem que estar muito preparado numa prova, porque às vezes no direito constitucional você aprende com razão, porque no constitucionalismo contemporâneo foi assim, os direitos nasceram como direitos civis e políticos, desenvolveram-se como direitos econômicos, sociais e culturais e chegaram à sua maturidade nos direitos de grupos ou coletividades, direitos meta-individuais, direitos homogêneos, etc. No internacionalismo, nós vamos ver que não foi assim. E eu vou te mostrar que a segunda geração no direito internacional dos direitos humanos nasceu antes que a primeira. Daqui a pouquinho eu vou falar disso para quebrar essa ideia fundamentado na melhor doutrina da geração de direitos. Então, quer fale em geração, quer fale em dimensão, para nós o nome tanto faz. Nós vamos depois desconstruir isso aí. Cuidado com a prova, então, de direitos humanos para entender muito bem esse tema. Bom, quais são as gerações que se colocam? Vamos então até essa quarta geração que se coloca. A primeira geração, ou dimensão como queira, a liberdade. O que é a liberdade? São os direitos civis e políticos. Aquela conquista histórica do século XVIII, Estado eminentemente individualista, a população, as pessoas reprimidas, monarquia absoluta, queriam ser livres, queriam falar,
queriam ter liberdade lato sensu. Por isso é que os documentos internacionais falam em liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade de locomoção, liberdade de atuação, liberdade, liberdade, liberdade. Bate nessa tecla, ninguém pode ser preso ou privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Essa palavra vem um artigo seguido do outro. Isso são os direitos de primeira geração. Realmente nasceram nesse âmbito e vieram se desenvolvendo ao longo do tempo, tendo como gênese esse estado eminentemente individualista em que o povo queria ser livre, depois ia pensar em ter trabalho, lazer, cultura, educação, etc. Primeiro dogma da Revolução Francesa, a liberdade lato sensu, que stricto sensu são direitos civis e políticos. DCP. E se você coloca um PI, Pacto Internacional, na frente dos direitos civis e políticos, do DCP, vira PIDCP. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Olha o truque que eu estou te ensinando. Primeira geração, liberdade, certo? Anota no seu caderno, L. L, liberdade, é igual. L, lato sensu, né? Liberdade, lato sensu, é igual. D, de dado, C, de casa, P, de pato. Direitos civis e políticos. A igualdade, a segunda geração, coloca embaixo o I. É igual. D, E, S, C. Desk. D, E, S, C. D, E, S, C. Desk. Direitos econômicos, sociais e culturais. Vamos ficar só com as duas primeiras. Primeira geração de menção. Liberdade, lato sensu, igualdade, lato sensu. Stricto sensu. DCP, primeira geração, direitos econômicos, direitos civis e políticos. DCP. Liberdade, igualdade, lato sensu. Stricto sensu, DESC, direitos econômicos, sociais e culturais. Primeiro, DCP, direitos civis e políticos. Segundo, DESC, direitos econômicos, sociais e culturais. Aí você anotou isso? Agora o truque. Por que você acha que tem dois tratados, já vai anotando, que nós vamos ver isso lá no módulo, concluídos em Nova York em 1966, chamados Pactos de Nova York de 1966, que chama Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, PIDCP, e o outro celebrado no mesmo dia, em 66, em Nova York, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. PIDESC. Que milagre, você nem sabia esse nome, agora você já está sabendo. Primeira geração, DCP, segunda geração, DESC. PIDCP, PIDESC, ou seja, tanto essa ideia de divisão das gerações ficou tão forte que dois pactos internacionais vieram em Nova York para regular cada parte delas. Cada parte da Declaração Universal que trata dos direitos civis e políticos no artigo 1º a 21 e nos direitos econômicos, sociais e culturais do 22 ao 30. Nós vamos ver, nós vamos ter uma aula da Declaração Universal. O que eu quero dizer para você agora é que eu tenho um pacto da primeira geração, um pacto da segunda geração. Eu tenho o PIDCP e o PIDESC. Olha que interessante, regulamenta no plano internacional os direitos de liberdade, direitos civis e políticos, Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos, e o direito de igualdade, que é DESC, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Segunda geração, portanto. Até aqui, você vê inúmeros documentos no direito internacional. Terceira geração, direitos de grupos ou coletividades. Meio ambiente. Meio ambiente começou a partir da década de 70.
1972, Declaração de Estocolmo. 92, Rio de Janeiro, seria Estocolmo, né? Mais 20, começou do zero. Hoje tem Rio mais 20, que seria Estocolmo mais 40. Estocolmo, 72, 92, Rio de Janeiro. Depois teve ainda Joanesburgo e depois teve 2012 a Rio mais 20. O que significa isso? Significa que não existiam nas normas internacionais questão ambiental forte. E o direito ambiental se desenvolveu como princípio de maneira autônoma, portanto, para colmatar a lacuna dessa terceira dimensão. Então, se quiser dizer que já temos hoje uma terceira dimensão quase que formada no plano internacional, já temos hoje, pelo menos na seara ambiental, as normas de proteção ambiental, desde a Conferência de Estocolmo, Rio de Janeiro, Joanesburgo, e depois 2002 e depois 2012, Rio de Janeiro, que é a Rio mais 20, com os princípios e com todos os tratados que daí vieram, Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção da Proteção do Clima, Protocolo de Quioto, Protocolo de Montreal e todo esse mosaico protetivo, informativo, comunicante, circulante do direito internacional do meio ambiente, para já termos essa terceira pelo menos. Essa quarta geração que está aí, que você aprende com o professor Paulo Bonavides, por exemplo, excelente professor, querido e baluarte do direito constitucional do Estado do Ceará, essa ainda não se vê ainda no direito internacional público, porque isso ainda mal saiu dos estados, essa quarta geração, direito de antena, direito à comunicação, direito a algo que está acima da comunicação satelitária, direito à proteção dos espaços cósmicos, etc. O direito internacional começa muito incipientemente ligar, porque isso vem do direito constitucional, isso vem do constitucionalismo. De certa maneira, existem, se você for pensando aqui e ali, você vai achar documentos que se encaixam nessa tal de primeira geração, que se encaixam nessa tal de segunda geração, que se encaixam nessa tal de terceira, que se encaixam nessa tal de quarta. O que interessa pra gente? Estudar se isso tem sido aceito no plano do Brasil e se isso tem sido aceito no plano do direito internacional. É o que eu termino a aula com esses pontos. Vamos ver como tem sido isso no plano brasileiro e como tem sido isso no plano internacional. No plano do direito constitucional, não precisa nem dizer que a expressão geração e dimensão é clássica e tem sido utilizada, primeira, segunda, terceira, quarta, geração ou dimensão, dimensão é um nome melhor, eu concordo, porque geração dá a ideia de que uma substitui a outra e você mata a outra para ter a mais recente em vigor, e não é essa a ideia é que os direitos eles não se sucedem em geração, mas eles se criam juntos, eles se fortalecem, eles vão criando como tem que ser criados, pode vir uma segunda antes da primeira, uma terceira antes da segunda, e assim por diante, é melhor. No plano do direito internacional não se tem isso muito nítido, ao contrário, se critica porque se protege menos. Claro que quem desmata vai querer que o meio ambiente seja a milésima geração, vai dizer, protege primeiro a primeira, segunda a segunda, terceira a terceira e deixa a quarta para a quarta. Claro que se quer isso. O direito nacional não cai muito nessa. Mesmo porque foi isso criado, inventado para vangloriar a revolução, para vangloriar o Estado da França, que foi o Estado natal de nacionalidade de René Cassin, que redigiu a Declaração Universal de Direitos Humanos. Cansado Trindade explica isso muito bem num prefácio ao livro do Lindgren Alves. Explica muito bem que isso foi uma criação e que foi tomada de aceite assim por todos os países como se fosse a maior verdade do mundo, e na verdade não é. De qualquer sorte, no direito constitucional é assim que pegou, porque esse caminho, essa escadinha foi assim no constitucionalismo. O Brasil aceita? Aceita. Aceita. Para você dizer que a jurisprudência aceita determinada coisa, você sabe o que tem que ter? Tem que estar na ementa do julgamento. Se não tiver na ementa do julgamento, a jurisprudência não aceita aquilo. Teve um caso
de um ministro constitucionalista do Supremo Tribunal Federal, acho que vocês sabem esse caso, que estava citando os embargos infringentes, lá no caso do mensalão, e dizendo, olha, a jurisprudência é unânime, desde a década de 70, o ministro disse que pode, o outro disse que pode, em 1980 disse que pode, em 86 disse que pode, em 93 disse que pode, outro ministro disse que pode. O presidente da corte à época, o ministro Joaquim Barbosa, olhou para esse ministro e disse, como que o senhor disse que a jurisprudência é unânime? Se eu não conheço nenhum acordo do tribunal com esse tema na ementa, a primeira vez que nós vamos decidir se pode ou não pode ter os embargos infringentes, se são ou não constitucionais, é hoje. Vai sair na ementa desse julgamento. Não, mas todos os ministros dizem há muitos anos, está na jurisprudência do tribunal. Eu falei, bom, o ministro dizer que pode é opinião dele. Até o ministro Joaquim Barbosa usou a expressão latina, é obter dictum. É mero obter dictum. Não significa que o plenário vai acatar. É mera opinião do relator, que pode ser vencido. Então você colher um monte de relatores que dizem que a sua tese está certa, não significa que a sua tese está certa. Você não sabe nem se o tribunal votou de acordo com eles. Para ser jurisprudência tem que estar na ementa. Por exemplo, todos sabem que eu desenvolvi no Brasil, continuo desenvolvendo a teoria do controle de convencionalidade das leis. A primeira vez que saiu na ementa controle de convencionalidade não foi no STF, foi no Tribunal Superior do Trabalho, foi no TST, com voto do ministro Cláudio Brandão, da questão da acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade que violam as convenções da Organização Internacional do Trabalho, da saúde do trabalhador. Portanto, ele revogou os artigos da CLT que proibiam a acumulação e decidiu acumular. Depois, a seção de dissídios individuais foi decidindo da maneira como ela quis, mas a verdade é que saiu na ementa. Começou a ter jurisprudência, portanto, sobre controle de convencionalidade e não começou no Supremo, como eu queria, começou no TST, mas me senti muito honrado de ter começado numa corte, numa casa trabalhista. Está na ementa. E esse caso não estava na ementa. E aí o ministro Marco Aurélio pegou o microfone e falou assim, bom, Vossa Excelência como constitucionalista concorda, né, com o que o ministro Joaquim Barbosa está falando. O ministro ficou sem graça, porque ele viu que ele não sabia bem o conceito de jurisprudência. Aqui também é a mesma coisa. Para eu dizer que a geração de direitos humanos é aceita pela jurisprudência do Supremo, essa teoria tem que estar na ementa do julgamento. Está? Está. Vamos olhar aí dois julgados, relatoria do ministro Celso de Mello, que coloca, pode deixar aí, que coloca o direito ao meio ambiente como terceira geração. Anotem aí a medida cautelar 3540 do DF, do Distrito Federal, em que afirmou o acórdão do tribunal na ementa que o meio ambiente é um direito humano de terceira geração, e depois na ação direta de inconstitucionalidade na ADI. Eu sou mais antigo, eu falo ADIM ainda, eu colocaria um Nzinho ali, né? Diz que é ADI agora, tudo bem. Agora não, né? Tem tempo já. Vou falar do meu jeito, ADIM 1856 do Rio de Janeiro. Anotem aí, a ADI 1856 do Rio de Janeiro, a questão da briga de galos. A questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade da briga de galos, que foi discutido isso lá, de um caso que veio do Rio de Janeiro, por via de ação direta de inconstitucionalidade genérica, ADI, ADIM, também se afirmou violar a terceira geração. Em ambos esses casos, a terceira geração estava na ementa. Então anotem aí sem medo de errar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aceita a geração de direitos humanos, a teoria primeira, segunda, terceira, e cita inclusive na ementa principalmente os votos do ministro Celso
de Mello. E para terminar, quais são as críticas a essa ideia de geração de direitos? Quais são as críticas a esse sistema geracional de proteção dos direitos humanos? São 3 as críticas principais. Primeira, ele dá uma falsa ideia de sucessão. Ele dá uma ideia de que uma geração substitui a outra, de que uma geração mata a outra, por assim dizer, corta os efeitos da outra, que a geração do filho substitui a geração do pai. E está errado. É uma falsa ideia. Os direitos humanos não se sucedem em geração. Uma geração não mata a outra, uma geração não apaga a outra, uma geração não tira a luz da outra, não ofusca a outra. Ela fortalece com a outra e ela vai juntando para proteger mais. É sempre um cumulado protetivo. E assim por diante vai a proteção. Primeiro é uma falsa ideia de sucessão. Não é sucessão, não sucedem. Então esse nome está errado. Se quiser melhorar o nome, é o nome dimensão. Se quiser melhorar, é o nome dimensão direitos humanos, que é melhor porque você está em outra dimensão, não significa que você sucedeu. Depois, o que você tem que entender é que a verdadeira ideia não é de sucessão geracional, mas é de concomitância de direitos. Pode nascer um de segunda, depois um de primeira, depois um de quarta e depois um de terceira, na ordem totalmente inversa. Interessa que o cidadão tem direito garantido por tratados internacionais daquele âmbito, daquele jaez. E que esses tratados protegem a sua dignidade e lhe dão direitos para que ele possa vindicar e reclamar perante uma corte, perante um tribunal internacional. É a ideia de concomitância. E terceira crítica. Essa crítica quem faz é Cansado Trindade, uma crítica linda. Podem anotar que o autor dessa crítica, Cansado Trindade, aceita por Carlos Vaz em São Paulo, por mim, Flávia Pevezan, vários juristas, que essa ideia de sucessão geracional é historicamente, esse sistema é historicamente incorreto e juridicamente infundado. Vamos lá. Primeiro, não tem fundamento jurídico. Em nenhum lugar do direito você encontra que uma geração substitui a outra e que uma geração é melhor que a outra e que uma geração impede a outra. E depois esse nome dimensão também não vem claro em documentos internacionais, portanto é uma criação da doutrina. Mas a principal é que historicamente não tem sentido. Sabe por quê? Porque o primeiro precedente da proteção de direitos humanos, aliás, os 3 primeiros precedentes, né, que foram a Liga das Nações, o direito humanitário e as convenções da OIT. Porque na Organização Internacional do Trabalho você já identifica o sujeito de direitos protegidos. Em 1919, lá numa parte do Tratado de Versailles, nasce a então International Labour Office, o Escritório Internacional do Trabalho, que depois de 45, pela Declaração de Filadélfia, ele é encampado à ONU, vira a Organização Internacional do Trabalho. Essa organização é excelente que protege, dá princípios mínimos, estándares básicos de proteção do direito do trabalhador. Portanto, em 1919, meus caros, nasceu uma instituição de proteção do direito do trabalho. Direitos dos trabalhadores. Se for catalogar isso na teoria, é o DESC, Direito Econômico Social, é o S do DESC Cultural. Ninguém tem dúvida se eu perguntar, direito do trabalho, qual geração? Segunda. Ué, então se em 1919 nasceu a segunda, a primeira tem que ter vindo antes, 1918, 17, 1910, 1800 e pouco. Cadê a primeira geração antes de 19? Não tem. O DCP, os direitos civis e políticos, vem só em 1966, com aquele primeiro Pacto de Nova York, que veio junto até com o segundo, PI-DESC. Portanto, Cansado Trindade diz, que geração é essa, diz o mestre? Que geração é essa que a segunda, normas trabalhistas de proteção do trabalhador, princípios em convenções e declarações internacionais do trabalho, já no início do século XX, protegiam e que, portanto, pela teoria geracional, comporia os direitos da segunda geração,
Que geração é essa que a segunda veio antes que a primeira? Se teve fundamento histórico no plano do ponto de vista do direito constitucional, que os direitos nasceram DCP, foram para DESC, depois direito de grupo ou coletividade, protegeu o meio ambiente, depois protegeu a democracia internacional, o direito de antena, o direito interplanetário, tudo que tem hoje, chega na quarta geração, tudo bem. Coincidentemente, foi esse o iter, foi esse o caminho que foi seguido. Agora, no plano internacional não foi assim, porque no plano internacional a segunda geração nasceu antes que a primeira. Daí a crítica que a doutrina dos direitos humanos faz a essa tal de sistema internacional, sistema geracional de proteção de direitos humanos. Então, fechando então, entendemos o que são as gerações de direitos humanos, o nome geração e dimensão, que dimensão é um nome melhor, entendemos que isso é ponto pacífico no constitucionalismo, o Supremo Tribunal Federal aceita no Brasil, mas no direito nacional de direitos humanos tem que ter cuidado. É melhor pensar em concomitância de direitos, em fortalecimento dos direitos em bloco, em concomitância, do que propriamente em ideia de sucessão geracional. Era isso que eu tinha para tratar com vocês nesse terceiro módulo dessa aula 1, e vamos agora para o nosso quarto módulo, em que nós vamos começar a estudar a proteção internacional, agora sim o sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Vamos lá!